Na nossa aula de hoje, o nosso tema é como tudo começou. E nós estamos acompanhando o percurso de Jean-Paul Sartre, que escuta do colega Raymond Aron sobre um método, sobre uma nova forma de filosofar que ele aprendeu em Berlim. E Sartre decide ir estudar em Berlim. Essa nova forma de filosofar envolve uma proximidade maior entre a filosofia e a experiência vivida. E então Sartre começa a fazer algumas questões sobre como é que nós vivemos as nossas experiências. Será que nós escolhemos o nosso modo de viver nossas experiências? Será que nós somos livres para escolher o modo de viver nossas experiências? Será que nós somos livres? O que significa ser livre? E essa questão será fundante do existencialismo, que é essa corrente filosófica que nós estudaremos na nossa matéria. Então, vamos pensar nessa questão, que é uma questão fundante do existencialismo. E a questão é: o que significa ser livre? Na primeira parte do exercício, eu pedi para vocês registrarem a opinião de vocês, o que significa ser livre. Agora nós vamos introduzir como que essa questão foi desenvolvida, foi trabalhada, foi refletida por Jean-Paul Sartre. É uma introdução. Nós falaremos bastante sobre liberdade ao longo da nossa matéria. Agora a ideia é a gente começar a pensar, começar a acompanhar, a se aproximar dessa noção de liberdade, tal como proposta por Jean-Paul Sartre. Para Sartre, a liberdade está no cerne de toda a experiência humana. Falar sobre o existir humano é falar sobre liberdade. Está no cerne. Só que não é a liberdade como muitas vezes a liberdade é pensada, ou até mesmo como muitas vezes a liberdade é defendida e valorizada, que é aquela liberdade do eu posso. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir até onde eu quiser, eu posso realizar o que eu desejar, eu posso alcançar o que eu sonhar. Não é essa liberdade do tudo posso, que é uma liberdade que a gente sonha, né? Nossa, eu sonho em ter a liberdade de sair pelo mundo, viajar. Eu sonho em ter a liberdade de não me preocupar com dinheiro. Eu sonho em ter a liberdade de fazer sucesso naquilo que eu amo e ser reconhecido e admirado. Eu sonho com a liberdade de um mundo em que a pandemia acabou, todas as pessoas são vacinadas, a gente pode sair sem máscara, abraçar, beijar, ficar pertinho. Não é dessa liberdade que Sartre está falando. Então, se não é dessa liberdade que Sartre está falando, o que é que significa dizer que a liberdade está no cerne de toda a experiência humana? Significa considerar que existem influências da cultura, da biologia, da formação pessoal. Então, o meu modo de viver as minhas experiências, o meu modo de viver, o meu modo de existir, tem influências do fato de eu ter nascido no Brasil, de eu ter nascido na cidade de São Paulo, de eu morar hoje em São Manuel, de eu falar a língua portuguesa, né? Tem influências da cultura, tem influências também da biologia, né? Existem questões que biologicamente me favorecem, tem questões que biologicamente me restringem.
O fato de eu ter estudado, de eu ter feito curso de psicologia, de eu ter estudado questões que eu escolhi, tudo isso, né, a minha formação pessoal, as influências da minha família influenciam na minha formação pessoal, se eu tenho ou não uma crença religiosa, os livros que eu gosto de ler, as músicas que eu gosto de ouvir, os programas que eu gosto de assistir, os filmes, tudo isso, gente, influencia em como nós vivemos. Por que a palavra influência está grifada? Por que a palavra influência está sublinhada? Justamente porque é um destaque para pensar a liberdade no cerne da nossa experiência, significa que há muitos fatores que nos influenciam, muitos fatores que influenciam o nosso modo de viver, mas nenhum desses fatores determinam. Eu tenho muitas influências no meu modo de viver, mas nenhuma delas determina o meu modo de viver. Quando eu penso o meu modo de viver, quando eu penso o meu modo de existir, eu preciso reconhecer que não há determinações. E se não há determinações, sou livre. O que significa dizer que eu sou livre? Significa dizer que nada me determina. Significa dizer que nada determina o meu modo de viver. Existem influências, mas nada determina. Quando vocês pensarem o que é que significa ser livre para o existencialismo, significa que nada nos determina. Vou repetir. O que significa ser livre para o existencialismo? Significa que nada nos determina. Ah, Marcela, nada me determina? Você não acha que as restrições do lugar que eu moro, as restrições do trabalho onde eu trabalho, as restrições da pandemia, não determinam, não, influenciam, participam, mas não determinam. E aí a gente pensando que não determina, a gente chega a essa frase, que é uma frase muito importante para guardar. A existência precede a essência. Muitas pessoas procuram na experiência humana uma natureza que defina essa experiência. Algo ali interior, essencial, que determine como a pessoa será, que determine como a pessoa irá viver. Uma essência. Mas, para o existencialismo, não existe em nós uma essência que determinará o nosso jeito de existir. Enquanto nos animais existe um instinto, então a aranha tece a teia, o João de Barro faz o ninho, a abelha a colmeia, existe ali uma essência que vai determinar o modo de existir. Nos próprios objetos, né, a função que eles exercem determina o modo de existir. Uma cadeira é uma cadeira porque nela nós sentamos, né? Na existência humana não há uma essência que determinará o nosso modo de existir. O que fará o nosso modo de existir é o nosso modo de existir. A existência, então, precede a essência. Nada determina o nosso modo de existir. E vocês se lembram o que é que significa liberdade para o existencialismo? Significa que nada determina. Nada determina a nossa existência. A nossa existência precede uma essência. A essência, quem somos, nós nos tornamos quem somos a partir de como existimos. É uma inversão. Muito se acreditou que nós vivemos nossa existência, que nós existimos a partir de uma natureza que somos, a partir de uma essência que somos. Não, vamos inverter. Nós nos tornamos quem somos a partir de como existimos. Essa concepção de liberdade, que não é a liberdade de tudo posso, é a concepção da liberdade de que nada me determina. É uma concepção
em que eu me tornarei quem eu sou, eu formarei o meu modo de existir a partir das minhas escolhas. Então, o existencialismo olhará bastante para as nossas escolhas. Não é uma visão, então, né, de uma liberdade, uhul, nossa, agora eu vou fazer. Não, por quê? Porque olhar para a liberdade a partir das nossas escolhas é algo angustiante. Se não tem uma essência me determinando, se não tem regras externas, influências externas me determinando, se não tem um destino determinando como a minha vida será, se são as minhas escolhas que fazem o meu modo de existir, isso é angustiante. É angustiante também porque eu sou responsável por essas escolhas. Então, essa concepção de liberdade, de que nada nos determina, envolve esses três elementos que são muito importantes: as escolhas, a angústia e a responsabilidade. Lembrando que pensar a liberdade para o existencialismo é pensar que nada nos determina.